Olá pessoal, vamos que vamos continuar o estudo dos ensinamentos de Meixo Sama. O título é A Grande Revolução da Agricultura, o cultivo sem uso de adubo em uma higiênica e prazerosa horta caseira. O primeiro número da nossa revista Tiju Tengoku publiquei um artigo voltado para os agricultores, em que detalhei o cultivo agrícola sem adubo. Desta vez, explicarei principalmente as hortas caseiras. Na referida revista e no nosso jornal, divulguei os excelentes resultados obtidos pelos agricultores por meio do cultivo sem adubo. Acredito que os leitores tenham conseguido entender. Em linhas gerais, as hortas caseiras são praticadas principalmente por leigos e, por essa razão, posso afirmar categoricamente que as boas novas do cultivo sem adubos traz uma grande alegria, tal qual uma luz que surge na escuridão. Até agora, nas hortas caseiras, utilizava-se principalmente esterco como adubo, mas manuseá-los é evidentemente insuportável, tanto pela questão do mau cheiro, por outro aspecto, adotando seu cultivo sem adubo, tais sofrimentos desaparecem, tornando-se uma prática higiênica e profundamente prazerosa. Além disso, é menos trabalhoso e os resultados são bem melhores comparados ao da agricultura que usa adubo. Por conseguinte, é como se matasse 2 coelhos com uma só cajadada. Vou enumerar as vantagens desse cultivo. 1. Sendo utilizado pelo composto à base de vegetais, o agricultor terá menos trabalho e estará livre da parte desagradável causada pelo uso de esterco. As hortaliças. 2. As hortaliças obtidas são de melhor qualidade e possuem sabor incomparável às cultivadas com adubos. O tamanho. 3. O tamanho e a quantidade das hortaliças aumentam. 4. O aparecimento de pragas reduz-se a uma pequena fração quando equiparado ao cultivo com adubos, dispensando-se evidentemente o uso de agrotóxicos. 5. A preocupação com a transmissão de parasitas, principalmente de lombrigas, torna-se desnecessária. Muitas outras vantagens poderiam ser citadas, mas relacionei apenas as principais, uma vez que os espaços das hortas caseiras são pequenos. Normalmente, não se planta arroz nem trigo, e sim hortaliças. Por essa razão, vou explicar as experiências de cultivos que tive com algumas delas. As batatas inglesas são bem brancas, de consistências cremosas e de aroma agradável, que chegam a estimular fortemente o paladar. O tamanho ou produção reduzida apontado pelos praticantes leigos se devem ao adubo anteriormente utilizado
no cultivo das mesmas. Sem sua aplicação, o tamanho e quantidade são maiores. As plantas de milho são mais altas, o caule mais grosso e as folhas bem mais verdes do que comuns. As espigas são mais grossas e enfileiradas, com os grãos bem adensados e alinhados, macios e doces. As pessoas ficam admiradas com seu sabor inigualável. Os adubos são bem brancos, os nabos são bem brancos, de casca lisa. Seu comprimento e grossura apresentam-se maiores e são mais macios e saborosos que os comuns. A frequente ocorrência da textura fibrosa e com pequenas cavidades nos nabos são em decorrência do uso de adubos. Todas as hortaliças que são apropriadas para conservas, tais como a selga, mostarda, espinafre, repolho, possuem aromas agradáveis, são volumosas, macias e muito apetitosas. No final do ano passado, um praticante de horta caseira trouxe-me 3 acelgas, que pesava mais de 5 quilos cada uma. Eu nunca havia visto uma acelga daquele tamanho. Evidentemente, as leguminosas também têm bons resultados na produção pelo nosso método de cultivo. A altura das plantas e as folhas são menores, como é o caso do ademame, soja ainda na vagem verde. Mas a produção chega a dobrar. A maioria das vagens contém 4 grãos. E os dá apenas 1 grão são muito raras. Com o cultivo por meio de adubos, tanto o caule como as folhas das leguminosas, em geral, crescem muito, e a ocorrência da queda de flores é maior. Consequentemente, a produção de grãos torna-se reduzida. Sem dúvida, a produção sem o uso de adubo aumenta de 50% a 100%. As berinjelas apresentam boa coloração, casca macia e aroma agradável. Não é pela aparência, mas também pelo sabor. Quem já as provou não consegue comer as que são produzidas com adubos. Vou abreviar detalhes sobre a cebola, a cebolinha, o tomate, a abóbora, tipos de pepinos e outros, cujas qualidades se mostraram excelentes. Especialmente, a abóbora apresenta textura muito cremosa e sabor adocicado indescritível. Entre os tubérculos, a batata doce cresce tanto que chega a nos surpreender. Se deixá-las por muito tempo sem colher, torna-se inimaginavelmente grande. O mesmo se verifica com as frutas, em especial as cítricas. O caqui e o pêssego, entre outras, produzem frutos incomparavelmente mais saborosos do que os que cultivo com adubos. Acima está um breve relato. A seguir, explicarei o princípio e a utilização do composto. O cultivo sem adubo é necessário o uso do composto. Existem 2 tipos de composto: o de folhas de mato e o de folhas de árvore. O primeiro é apropriado para se misturar à terra, e o segundo é indicado para fazer o berço de folhas. A respeito disso,
deseja expor o efeito da agricultura natural e seu princípio. Nosso método agrícola difere do usual com adubos, porque, em primeiro lugar, considera o solo como uma matéria profundamente misteriosa feita pelo Criador para a produção de alimentos. A origem vegetal. À vista disso, fazer o solo expressar sua vitalidade, ou ainda é mais que possibilita o cumprimento do seu objetivo original. Desconhecendo este princípio, a base em uma interpretação errônea, os antigos passaram não se sabe desde quando a usar adubos. Como resultado, o solo perde o vigor original e morre. Na tentativa de recuperar a vitalidade do solo, passaram a utilizar adubos de maneira indiscriminada, os quais intoxicaram as plantas. Dizem que o solo japonês empobreceu, mas a causa está evidentemente na aplicação de adubos, especialmente nos anos recentes. Como resultado do uso de fertilizante químico, o processo de degradação do solo acelerou. Uma boa prova disso consiste em acrescentar o solo trazido de outro lugar quando ocorre a queda de produção de arroz. E por meio dessa prática, observa-se a ocorrência de uma melhora temporária. Os agricultores interpretam que, devido ao cultivo realizado ao longo dos anos, houve o esgotamento de nutrientes da terra que foram absorvidos pelas plantas, e com isso a produção caiu. Portanto, achem que o ideal é trazer solo virgem e ricos em nutrientes de outro lugar. Contudo, isso é um grave erro, pois, na verdade, a cada ano o solo perde a sua vitalidade em consequência da utilização de esterco e fertilizantes químicos. Com o crescimento da terra e isenta de toxinas do adubos, em parte ocorre sua recuperação. Sendo assim, o composto tem por finalidade impedir a compactação do solo e aquecê-lo para tornar mais vigoroso a capacidade de crescimento das plantas. O fundamental é promover o desenvolvimento da raiz. O primeiro passo consiste em não deixar o solo compactar. Daí, a necessidade de se misturar o composto do solo. Para promover o crescimento dos pelos radiculares das plantas, deve-se utilizar o composto à base de mato, pois suas fibras são mais macias e não atrapalham o crescimento dos mesmos. As fibras das folhas das árvores, no entanto, são mais duras e, por esse motivo, não convém misturá-lo ao solo. É melhor utilizá-las para formar um berço de folhas sob o solo, a fim de aquecê-lo. O ideal seria preparar uma camada de uns 30 centímetros do solo misturado com composto à base de capim, e abaixo dela um leito da mesma espessura, utilizando apenas composto à base de folhas e de árvores. No cultivo da hortaliça em geral e de leguminosas, o processo descrito é conveniente, mas em se tratando de nabo, cenoura, bebardana e similares, em que se visa o crescimento das raízes, deve-se dimensionar as camadas de maneira adequada. Na medida do possível, fazer canteiros altos e possibilitar que as raízes recebam bastante sol fará com que o crescimento melhore muito. Em se tratando, por exemplo,
de batata doce, os canteiros altos devem ter mais ou menos 60 centímetros de altura, dispondo-se as mudas em uma distância de 30 centímetros uma das outras. Assim, procedendo, será possível colher batata doce gigantes. Ouve-se dizer frequentemente que o melhor é dispor os canteiros em sentido norte-sul, leste-oeste. Mas esse procedimento é para as plantas receberem incidência de calor maior. Por essa razão, basta dispô-lo levando em consideração a posição de melhor insolação e a direção do vento. Quando este é forte, a possibilidade de os caules se quebrarem ou de a terra se espalhar. Assim sendo, é necessário plantar árvores para quebrar o vento, fazer cerca, objetivando minimizar a ação do vento. Como princípio, quanto mais limpo o solo for mantido, maior será a sua vitalidade. Portanto, a utilização de matérias inadequadas no solo como o esterco traz resultados adversos. Mesmo que seja por desconhecimento desse fato, o trabalho realizado não será infrutífero, mas também trará resultados negativos. Evidentemente, os americanos jamais comem hortaliças produzidas no Japão, por temerem a presença de parasitas. Se em se tratando de cultivo, sendo, não haverá motivo para preocupação, o que é realmente uma grande revolução da agricultura e a sua boa nova para todos nós. 30 de março de 1949, páginas 11 a 16, Meishu Sama.